tema que eu escolhi falar hoje com os senhores é esse nome com essa sigla meio esquisita, meio grande, mas que tem uma simbologia e uma importância muito grande e cada vez mais tem tomado força, e o que torna necessária a discussão dessas questões LGBTQI+. A partir de agora eu vou falar só LGBT para facilitar a minha fala. Quando a gente vai fazer um estudo sobre os assuntos da temática LGBT, focando na Constituição, a gente percebe que, em nenhum momento, a Constituição fala expressamente da condição da população LGBT. Em nenhum momento ela fala. Até porque a Constituição, em 88, ela foi elaborada e produzida no pós-ditadura, e que era um tema que não se discutia. Era um tema ainda muito cheio de mitos, de medo. Foi ali no final da década de 80, quando surgiu, onde teve o surto do HIV, que era, na época, atrelada à população gay. Então, era um assunto que era um tabu. Se hoje, 30 anos depois, ainda é um tabu, os senhores imaginem há 30 anos, quando da Constituição, quando da elaboração da Constituição. Então, os assuntos, a temática LGBT, ela não é tratada diretamente na Constituição de 88. Mas a gente pode retirar a importância do assunto dos princípios, quando a Constituição fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, ideologia, enfim. A gente tira a importância da temática LGBT desses princípios que regem a Constituição. Saindo um pouco da Constituição e indo para a legislação, da mesma forma, a questão LGBT, infelizmente, também não é tratada pela nossa legislação pátria. Quando tratada, ela é subtratada, né? Tratada de forma muito incipiente, ainda muito embrionária, vamos dizer assim. Até porque, infelizmente, a gente vem de uma sequência de congressos nacionais, de formações de congressos nacionais conservadores, formados, a sua grande maioria, por homens brancos, héteros, enfim, toda uma formação que acaba barrando, dificultando a discussão dessa temática, da temática LGBT, no Congresso Nacional. E o que acaba tendo que ser feito? A Constituição trata de forma en passant, né, preciso fazer uma interpretação para retirar ali um direito para LGBT aqui, outro ali, tem que ir pensando dos princípios gerais da Constituição. Nossa legislação, ela é silente, muda quase, quando o assunto é uma afetividade de direitos LGBT. Como garantir, então, a essa população minoritária a garantia? Como garantir os direitos a ela? Se a Constituição é silente, como eu falei, a legislação infraconstitucional também. O que acabou acontecendo? O Poder Judiciário teve que acabar legislando com seu ativismo judicial, que é um tema assim, ainda muito polêmico, que, enfim, acaba balançando ali a tripartição dos poderes, né? O judiciário acaba usurpando, há quem diga que o judiciário acaba usurpando a competência do poder legislativo, e acaba criando leis, no caso concreto, acaba criando leis. O legislativo não legisla, o judiciário, para garantir os direitos daquela população, acaba tendo que criar leis. É isso que acontece. Na temática LGBT, é isso que tem acontecido nos últimos anos. Em 2018, se comemora 40 anos do ativismo LGBT. Foi há 40 anos que o primeiro grupo LGBT foi criado no Brasil. E esse grupo vem trabalhando de forma a tentar criar essa cultura legislativa de garantia de direitos para a comunidade LGBT.
que, como eu falei, acabou não existindo até hoje, e o judiciário veio também por pressão desses grupos de ativismo LGBT, acabaram pressionando também o Poder Judiciário para que fossem garantidos os direitos a essa população. O que a gente pode dizer que foi o marco desse ativismo judiciário na temática LGBT? A gente pode dizer que foi o reconhecimento da possibilidade do casamento igualitário, em 2011. O STF, julgando uma ADI, agora me falha o número da ADI, foi uma ADI e uma ADPF. Posso até ver depois aqui e dizer para os senhores. Acabou julgando e reconheceu a possibilidade de que pessoas do mesmo sexo pudessem casar. Foi garantido à população LGBT esse direito humano básico, que é o casamento, que é garantido a toda e qualquer cidadão hétero. Então, se garantiu, através dessa decisão judicial do STF, o direito ao casamento. E com esse direito ao casamento, vieram outros direitos que são atrelados com o matrimônio. A questão patrimonial, de divisão de bens após uma possível separação, né? Questões previdenciárias, enfim, todas aquelas questões que são que está ali atrelado à união estável, ao reconhecimento da união estável ou ao casamento, né? Então, hoje é possível, ainda que não exista lei que autorize, é possível, sim, o casamento entre pessoas do mesmo sexo com base nessa decisão do STF. E, posteriormente, resoluções do CNJ foram criadas, né, para pormenorizar esse direito que o STF garantiu ali de forma ampla e geral à população LGBT. Então, a gente pode dizer que esse foi o marco inicial da garantia dos direitos, dos resultados, vamos dizer assim, dessa luta do ativismo LGBT. Então, eu posso dizer também que, após esse grande avanço, a população LGBT conseguiu avançar um pouco mais. Porque, só voltando, até então, antes dessa decisão do STF, como que era regido uma união entre pessoas do mesmo sexo? Ele era regido por um contrato, né? As questões eram tratadas em várias cíveis. As questões da população LGBT eram tratadas em várias cíveis. Era como se fosse um contrato, um negócio jurídico puro e simples. Após a decisão do STF, essas questões passaram a ser tratadas nas varas de família, porque se reconheceu que um casal de 2 homens e de 2 mulheres é, sim, uma família. Após esse marco, esse avanço inicial do reconhecimento da união entre casais do mesmo sexo, a gente pode dizer que um segundo passo muito importante e relevante foi também o reconhecimento da possibilidade de adoção de crianças ou adolescentes por casais LGBT. Inicialmente, os tribunais eles eram extremamente preconceituosos quando a questão era a adoção por casais LGBTs. Colocavam requisitos e condições para a adoção que não eram pedidos para casais heterossexuais. Idade, se fossem 2 homens, não podia ser um menino, tinha que ser uma menina. Já descortinando ali um preconceito do Poder Judiciário em tratar do tema. Por que 2 homens não podem adotar uma criança, um menino? Tinha que ser uma menina. Enfim, a questão da adoção por casais LGBT também era rodeado de preconceito, de desinformação pelo próprio Poder Judiciário, que seria quem deveria garantir esse direito. Então, avançando um pouco mais, essas barreiras foram quebradas,
E, mais uma vez, o Poder Judiciário, mais uma vez, o STF teve que vir e dizer: casais homossexuais podem adotar nas mesmas condições de um casal heterossexual. Parece básico. Pelo menos para mim, isso parece muito, muito claro. Para mim é até estranho se pensar o contrário. Casal de 2 homens, direito à família, direito a filhos. Casal de 2 mulheres, direito a filhos, direito a uma família. Aqui a gente está falando de direitos humanos. Um outro avanço que a gente pode dizer também nesses 30 anos da Constituição foram a questão do nome civil e do nome social. A questão do nome civil e do nome social está mais atrelado às pessoas trans e às travestis, né? Agora, na última eleição, agora de 2018, o TSE garantiu que pessoas trans e travestis pudessem utilizar o seu nome social, alterar, mudar no título de eleitor o nome social e utilizar de como é reconhecido socialmente no documento que é o título de eleitor. Da mesma forma, o STF veio, como aconteceu com o casamento, como aconteceu com a adoção, o STF veio e disse: pessoas trans podem mudar o nome civil, ainda que não façam a cirurgia de transgenitalização, ainda que, enfim, sem qualquer necessidade de cirurgia ou de outras condições, bastando o autorreconhecimento. Então, o STF garantiu, o CNJ veio posteriormente e regulamentou. Tem uma resolução do CNJ que regulamenta a questão do nome civil. Então, qualquer pessoa trans pode se dirigir a um cartório, não é necessário hoje mais nem decisão judicial, quiçá a cirurgia de mudança de sexo. Qualquer pessoa trans ela vai a um cartório com a documentação que o cartório exige, se autodeclara pessoa trans e ela pode ir lá, cumprindo as condições, lá, os requisitos, os documentos que a resolução do CNJ estipula, ela muda o nome e o sexo na certidão de nascimento e, consequentemente, nos demais documentos. Em relação ao nome social, a gente também pode, especificamente em relação também às travestis, as pessoas trans também, mas as travestis também, é o reconhecimento da possibilidade dela se utilizar do nome social na universidade, no trabalho, enfim, em todos os locais do dia a dia. A Defensoria Pública, inclusive, no último concurso, garantiu que pessoas trans e travestis se inscrevessem com seu nome social. Foi uma luta também da instituição, e eu entendo até como a Defensoria Pública como um órgão que garante e protege os direitos da população LGBT, acho que nada mais coerente que ela mesma fizesse valer esse direito. Então, pessoas trans e travestis se inscreveram com seu nome social no último concurso da Defensoria Pública. Da mesma forma, também na Defensoria Pública, pessoas trans e travestis, nos seus crachás, utilizam seu nome social. O nome, mais uma vez, também é um direito humano. É a forma como a pessoa se reconhece, se reconhece socialmente. Então, garantir esse direito nada mais é do que garantir o seu reconhecimento como pessoa e a diminuição do constrangimento. Imagina uma pessoa, uma mulher trans que tem o nome de Francisco. Então, ela chega no trabalho, ela é obrigada, você olha para ela, ela é uma mulher, ela sim se reconhece, mas ela é obrigada a usar um crachá com o nome Francisco, porque é assim que está no registro de nascimento. Mas não é assim que ela se reconhece, não é assim que ela é. Então, podemos dizer também que a questão do nome social foi outro avanço da população LGBT nesses 30 anos da Constituição. Eu posso dizer que, dentre outros avanços, até avanços não jurídicos, vamos dizer assim, que a população LGBT conseguiu adquirir. Poderia dizer que foi um avanço da representatividade. Nesses 30 anos,
mesmo com toda a questão da homofobia, do preconceito, a população LGBT cresceu, sim, em representatividade. Há uns anos, se discutia, por exemplo, se a Globo podia gravar, transmitir um beijo gay na novela das 8. Era discussão de mesa de bar, se era correto, se não era correto, meu filho criança vai ver e vai virar gay porque está vendo, enfim. Hoje se discute transexualidade na novela das 9 da Globo. Isso, para quem não está dentro ali do ativismo LGBT, parece bobagem, mas não se tem noção do quão importante isso é. Uma novela da Globo, a Ivana, o Ivan, né, teve enfim, quem acompanhou, não sei quem, todo mundo assiste novela, foi recordes de audiência e se discutiu muito. Não mais um beijo gay, superou isso, superou. Hoje tem beijo gay na Malhação. Semana passada eu estava em casa, eu vi beijo gay na Malhação. Tipo, Malhação, quando eu era adolescente, nunca se imaginou isso. Hoje tem um casal gay de adolescentes na novela da Malhação. Então, não se discute mais isso, se discute coisas mais... O debate é muito mais aprofundado. E isso passa pela representatividade. Em as pessoas LGBT verem a televisão e se enxergarem. Não mais, o gay não é mais retratado na mídia, nos filmes, como caricato, o engraçado. Ou ele é um engraçado ou ele é a bichamar. São os dois papéis que cabiam aos gays representarem. Hoje não. Hoje existem gays, juízes, promotores, defensores, médicos. Isso é representatividade. E isso é muito, muito importante. Um outro avanço também, desse avanço extrajurídico, foi a eleição, na minha visão, isso aqui, tudo que eu estou falando é a minha visão pessoal, a eleição de candidatos assumidamente gays. O primeiro congressista assumidamente gay a vencer uma eleição foi o Jean Willis. Posteriormente, vieram outros, Marielle, enfim, recentemente o governador do Rio Grande do Sul, na última eleição. Então, se elegeu, a população elegeu pessoas LGBTs para representá-los perante o Congresso Nacional. Isso também é de suma importância para buscar, para debater e para garantir os direitos dessa população. Ainda na questão da representatividade, eu posso falar também, e aí talvez eu possa até, talvez na maioria, muita gente não vá concordar, a representatividade na música. Hoje, um dos maiores artistas nacionais é um menino gay, negro, nordestino, que faz drag. Ele é um prato cheio de minorias, que é o Pablo Vittar. Goste você ou não goste você da música dele, ele representa, ele joga luz na população e ele tem, sim, a sua importância nesse contexto de avanços, de garantias. Eu quis resumir aqui os avanços. Tiveram muitos outros avanços, né? Até por questão do tempo, eu não vou me alongar. Mas eu queria falar agora para onde a gente tem que avançar. Para onde a comunidade LGBT tem que avançar. Avançamos muito, muito, mas é necessário se avançar mais. Como eu falei, nós temos um Congresso conservador que não vota leis que tratem de direitos LGBTs. Em 2018, nenhum projeto que foi encaminhado, seja para a Câmara, seja para o Senado, que tratasse de questões LGBT foi aprovado. Nenhum. E acredito que pelos próximos 4 anos, com esse Congresso ainda mais conservador e com o presidente eleito, essas questões, esses projetos de lei serão ainda mais engavetados e ainda mais esquecidos. Tempos sombrios estão por vir. Então, assim,
para a gente avançar, o que é que a comunidade LGBT precisa? O que é que a comunidade LGBT quer para avançar ainda mais? Trouxe aqui, eu vou citar rapidamente alguns projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional e que estão lá parados, adormecidos em berço esplêndido. Um deles é a criminalização da LGBTfobia. Eu, particularmente, como abolicionista que sou, entendo que criminalizar, aumentar penas, não resolve absolutamente nada. Mas o movimento, como um todo, e aqui eu falo como movimento, defende a criminalização da LGBTfobia, a criação da figura do LGBTcídio, nos mesmos moldes do feminicídio. Então, quando o homicídio acontecer por razões de questões de gênero, de questões de sexualidade, teria um acréscimo de pena, como acontece no feminicídio. O nome social e a identidade de gênero, que eu falei, que foi determinado pelo STF, também é uma luta para que ele vire lei. Da mesma forma, o casamento homoafetivo, que seja alterado o Código Civil e que retire a expressão lá do 1723, se eu não me engano, 1723, que fala que o casamento são de pessoas de sexos diferentes, enfim, é garantido pelo STF, mas o movimento quer lei para garantir, para dar segurança jurídica, enfim. Existem também projetos para os direitos na velhice da comunidade LGBT. Foi feito um estudo que mostra que os idosos LGBTs eles têm uma incidência ainda muito mais grave de abandono e de depressão. Então, existe um projeto de lei que foi inclusive apresentado pelo deputado João Willis, que seria para criar políticas públicas direcionadas para proteger a velhice da população LGBT. Também dorme em berço esplêndido no Congresso Nacional. Um outro projeto de lei, que é a Lei Gabriela Leite, que ela busca a regulamentação da prostituição. Infelizmente, a gente sabe que pessoas trans e travestis acabam indo para esse caminho da prostituição. E acabam se vulnerabilizando ainda mais. Já são vulnerabilizados, naturalmente vulnerabilizados, né? E eles, infelizmente, acabam se prostituindo. É uma realidade. Pessoas trans e travestis acabam caindo na vida da prostituição. E o movimento LGBT luta pela regulamentação da prostituição, para que sejam garantidos direitos trabalhistas, direitos previdenciários, enfim, que coíba a exploração, né, para proibir a exploração, para coibir a exploração, para que a profissional do sexo, seja pessoa trans ou pessoa travesti, ela possa gerir o seu próprio corpo com as garantias que todo e qualquer trabalhador tem. Então, esses seriam o que a gente na minha concepção, enfim, tudo aqui é na minha cabeça, que é necessário para avançar ainda mais. Trouxe aqui algumas manchetes de algumas matérias de jornais, todos desse ano, que falam: o Brasil, infelizmente, hoje é o país que mais mata a população LGBT no mundo. A gente tem o que... Repito a pergunta, a gente tem o que comemorar? Avançamos, mas e aí? Se garante a nossa integridade física? Se garante o nosso direito de existir? Se garante que eu possa sair com meu namorado na rua de mão dada e eu não apanhe? Se garante isso? Avançamos, mas chegamos a esse ponto de garantir o livre exercício, vamos dizer assim, do amor? Não sei, acho que não. Brasil registra 126 mortes de LGBTs no primeiro trimestre de 2018. Aponta o relatório. Esse aqui é do jornal Observatório. Pode passar. Denúncias de agressão contra a população LGBT no Rio cresceram 66% no primeiro trimestre desse ano. Foram 30 casos nos 3 primeiros meses de 2018, contra 18 no mesmo período de 2017. Isso daí é do jornal O Globo. Próximo, Alexandre. Em 2018, 153 pessoas já foram mortas no Brasil, vítimas de preconceito. Não sei se os senhores foram percebendo, vai falando primeiro do Rio de Janeiro,
depois os dados falam da violência, e agora é um dado de morte, né? Então, 153 pessoas LGBTI foram mortas no Brasil, vítimas de preconceito. São Paulo é campeã de ocorrências. A maioria das mortes continua sendo causada por uso de armas de fogo, de maio de 2018. Próximo. Brasil registra 700 denúncias de violência contra a LGBT no primeiro semestre. Isso daí é do Diário Online. Agora é de setembro desse ano. Denúncias de homicídio contra a população LGBT sobem 127%. De acordo com o relatório divulgado no Ministério dos Humanos, o Disque 100 recebeu 193 ocorrências do tipo em 2017 contra 85 no ano anterior. Então, se vocês forem percebendo, vai ter um crescimento. 2017 foram 85, 2016 85, 2017 100, 2018 que passou no primeiro semestre já foram 158. Então, o número de mortes, o número da violência só aumenta e só cresce. E, infelizmente, com o que a gente está vendo, tende a crescer cada vez mais. Com o discurso de ódio, com o discurso, quando o nosso próximo presidente fala que vai lutar contra os direitos LGBT, quando o nosso próximo ex-presidente estimula a violência. Complicado. Acho que esses números aqui, se a gente tiver aqui possibilidade de conversar no que vem, que eu também não sei se a gente vai ter, se esses números vão ser diferentes, né? Próximo. Esse aqui é um caso emblemático, que é de uma travesti cearense, a Dandara, que foi cruelmente assassinada em 2017. Teve vídeos, enfim, teve uma grande repercussão, foi gravado, ela foi esquartejada, o corpo carregado num carrinho de obra, né, de construção, e ela já vinha sendo ameaçada e foi morta única e exclusivamente por ser uma travesti. Ela não fez nada. Ela morreu pelo que ela é. Próximo. Tem mais um? Casal gay é espancado com pá após abraço e alega homofobia. Bichinhas. Jovens de Araraquara registram um boletim de ocorrência na terça-feira. Douglas Braga foi socorrido e levado à UPA, onde tomou pontos na cabeça. Isso aqui, vamos dizer que é o mais leve, né, do que acontece. As agressões mais corriqueiras, vamos dizer assim. Obrigado, Alexandre. Tem mais uma? Tá. Essa daqui foi agora, após a eleição. Polícia investiga agressão motivada por homofobia em escola no Rio. A Polícia Civil está investigando um caso de agressão motivado por homofobia dentro de uma escola estadual na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na tarde da última segunda-feira no Colégio Estadual Visconde de Cairu, no bairro do Meier. Um estudante de Visconde de Cairu relatou nas redes sociais que ele e um amigo foram agredidos com socos, pontapés e golpes de madeira. Segundo o jovem, tudo começou quando o agressor os abordou dentro de uma escola dizendo que não era homossexual e que ia matar as duas vítimas. Enfim, essas matérias, se você colocar violência LGBT, notícia no Google, vai aparecer inúmeras matérias, inúmeras notícias que relatam essa questão da violência contra a população LGBT. Para encerrar, eu queria só dizer que a Defensoria Pública tem o papel de proteger essa população. Dentre outros papéis, a Defensoria Pública ela está de mãos dadas com a população LGBT. A Defensoria Pública ela vai, sim, ser resistência. É da natureza da Defensoria Pública resistir. A Defensoria Pública não vai tolerar nenhum tipo de violência, de abuso, de desrespeito aos direitos LGBT. A Defensoria Pública está com a população LGBT. E falar disso me é muito caro, porque eu tenho medo. Vou ser sincero com os senhores, eu tenho medo. Espero estar errado, espero que os próximos anos que virão a gente esteja errado, que a gente consiga avançar, que esses números aqui diminuam ou cheguem a zerar,
Será que é um sonho? Não sei, né? Mas a gente vai resistir. A gente vai resistir. Tá certo? Muito obrigado pela atenção. Precisando da Defensoria Pública, a gente está aqui. Tá bom? Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite.